Olá, está começando mais um Cenários. Hoje nós vamos conversar sobre os principais passos para investir no exterior com Rafael Meyer, que é gestor da Solutions MFO. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma grande honra participar dos cenários e poder contribuir aí com a nossa visão, a visão do nosso Multifamily Office sobre as oportunidades, né, crescentes aí no mercado offshore. Muito bem. Rafael, como que você avalia o aumento do volume de investimentos no exterior nos últimos anos e quais fatores têm impulsionado esse crescimento? Excelente pergunta. Sem dúvida, a gente tem visto aí um crescimento importante por parte dos investidores buscando alternativas de investir em offshores em mercado no exterior, né? Principalmente pensando em diversificação de portfólio, né? Temos que lembrar que nós somos um país emergente aqui no Brasil e há um bom tempo, né? Historicamente falando, a gente sofre com volatilidade no cenário de juros, o que acaba sendo bastante atrativo para ficar posicionado em renda fixa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente viu um cenário de juros mais baixos, o que acaba beneficiando outras classes de ativo, principalmente ações. Então, os investidores buscaram, né, nos últimos anos, investir principalmente em ações de empresas norte-americanas por conta do potencial de crescimento dessas empresas que, de fato, aconteceram por conta da economia norte-americana, de fato, mas também por conta da liquidez dos mercados lá fora, que é extremamente alta e permite que os investidores consigam mitigar ali o risco de liquidez que acaba acontecendo ainda em alguns ativos de renda variável aqui no Brasil, que acaba não tendo tanta liquidez por conta da falta de investidores procurando essa classe de ativo específica, né? Esse é um dos fatores. Outros fatores também estão atrelados à busca de rendimentos em dólares, né? Os investidores buscam diversificar o patrimônio lá fora por conta da probabilidade de ter parte do patrimônio rentabilizando em uma moeda, normalmente uma moeda mais forte, que é o caso que eu citei aí, o dólar, né? Os investidores que procuram os Estados Unidos para fazer esses investimentos. Mas existem também outras formas dos clientes, né? Dos investidores investirem fora, através de investimentos na Europa, através de investimentos na Ásia. Enfim, hoje o mercado, por conta da acessibilidade, da globalização das informações, isso tem aproximado muito mais do dia a dia dos investidores, essa tomada de decisão, essa vontade, essa procura por investir em ativos no exterior. A gente tem visto também, não só os investidores pessoas físicas, mas também como investidores, como empresas, buscando alternativas de diversificar o risco dos seus negócios fora, né? Isso se dá por conta dessas questões que eu comentei, da globalização, dessa questão de, hoje, o mercado de capitais norte-americano, por exemplo, é o mercado de capitais mais aquecido do mundo, né? O mercado de renda variável extremamente líquido, é um mercado de renda fixa que nos últimos 2 anos acabou se beneficiando muito, crescendo bastante nas emissões das ofertas, tanto de títulos com grau de investimento, quanto de títulos com baixo grau de investimento, mas taxas extremamente altas, que a gente chama high yield, né, com prêmio mais alto por conta do cenário de juros mais alto nos Estados Unidos que a gente está vislumbrando, né? Mas mesmo assim, o mercado tem, de certa forma, mostrado a sua pujança, né? O mercado internacional, por ser sempre um cenário de extrema oportunidade para os investidores que buscam diversificação por conta da liquidez e pela quantidade de produtos que é ofertados, né? Além dessas classes tradicionais que a gente vê no Brasil, fundos de renda fixa, fundos de renda variável, outras classes que têm
brilhado os olhos, né, por assim dizer, por parte dos investidores, tem sido a classe de investimentos alternativos. Hoje a gente vê as principais instituições mundiais com sede nos Estados Unidos que investem em tipos de investimentos private equity, venture capital, que são basicamente investir em empresas de capital fechado com a perspectiva de vender aquela companhia num IPO, numa venda para outra companhia, e com isso ter um lucro maior, né? Referente ao investimento. E o mercado norte-americano é um grande chamariz por conta desse mercado de capitais mais aquecido, e essa classe de investimentos alternativos tem sido aí uma fonte de procura por parte dos investidores. Então, acredito que esses sejam alguns pontos, né, além das questões também envolvendo segurança, né, ao potencial econômico das companhias, que isso é muito importante, né, como um fator aí para a seleção do país que você vai alocar os seus ativos. Você prefere alocar em um país que tem a economia mais desenvolvida, que tem ali um cenário mais visível, né, de como serão os próximos anos, e sem a instabilidade, né, que a gente acaba vendo aqui em alguns momentos no Brasil. Então, os investidores, eles buscam, pelos pontos que eu mencionei, de investimentos, mas também por questões de segurança patrimonial. Perfeito. E, Rafael, conta para a gente qual a importância da diversificação internacional em um portfólio de investimentos, né? Para você, existem abordagens específicas que os investidores devem considerar ao diversificar globalmente? Mais uma boa pergunta. Quando a gente fala de diversificação internacional, né, quando a gente olha para um portfólio de investimentos, qual é o meu papel como gestor? Encontrar os melhores ativos de acordo com o perfil do investidor, de acordo com a política de investimento do investidor, para que ele alcance a rentabilidade que ele almeja, mas mitigando os riscos, né? A gente consegue fazer um trabalho de mitigar os riscos, encontrando bons ativos de acordo com o perfil dos investidores. A diversificação internacional ela tem um papel crucial. Vou te trazer um exemplo. A partir do momento que o investidor tem parte do portfólio dele alocado numa estratégia em dólares, aqui no Brasil a gente pode estar vivendo um cenário mais desafiador economicamente falando, politicamente falando, que normalmente quando isso acontece, o dólar tende a ter uma valorização frente ao real. E aí, a posição no exterior, ela funciona como um hedge, por você ter, que é uma proteção, né, que é um termo de proteção. Quando acontece um movimento de desvalorização do real frente ao dólar, o dólar valoriza, sendo que o investidor tem parte do patrimônio alocado em dólares, e isso acaba servindo como um colchão para uma eventual desvalorização do portfólio do cliente, né? E, além disso, permite que os investidores consigam diversificar não só em um único país. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, a gente tem um viés, né, de investir só em ativos brasileiros. Até em alguns casos, alguns investidores brasileiros que vão começar a investir no exterior, os primeiros ativos que eles buscam para investir, por exemplo, títulos de renda fixa, são ativos de empresas, Petrobras, Itaú, Vale, Suzano, JBS, que essas empresas que aqui no Brasil são consideradas investimentos de high grade, né, de grau de investimento, lá nos Estados Unidos é uma outra forma de classificação, são investimentos já high yield. E aí, para os investidores conhecerem esses ativos, terem familiaridade, eles acabam optando. A minha sugestão é aproveita que está investindo lá fora para, de fato, investir em ativos, em empresas que são do exterior, para com isso você diversificar geograficamente seu patrimônio. Hoje aqui no Brasil, os investidores têm um viés comportamental que acabam olhando muito para os investimentos aqui no Brasil, mas isso tem mudado, né? Mas a grande maioria ainda pensa muito em investimentos como investimentos apenas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, hoje os Estados Unidos, a maior economia do mundo, né? O maior mercado de capitais do mundo, é a meca do mercado financeiro. Os investidores norte-americanos
eles investem, diversificam, mesmo estando posicionados na maior economia do mundo, eles diversificam globalmente. Por exemplo, no final do ano passado, houve um movimento muito importante, quando a gente viu ali a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos caindo, os investidores buscando aumentar o risco dos portfólios. E para onde eles foram? Para países emergentes, que acabam se beneficiando desse cenário de queda da taxa de juros na curva, né, dos Estados Unidos. E a gente viu um fluxo de entrada de capitais na nossa bolsa, né, de investidores estrangeiros. Os investidores eles investem em países emergentes, eles investem em países desenvolvidos, ex-Estados Unidos, como uma forma de diversificação global. A diversificação ela não acontece só na diversificação por classe de ativo, mas ela acontece também geograficamente. E esse é um dos benefícios aí da diversificação internacional. E para aqueles clientes, né, que têm valores menores e querem mandar parte do recurso lá fora, existem estratégias que possibilitam aqueles clientes que têm posições de 100, 200, 300 mil reais e querem mandar uma parte do patrimônio para fora para diversificar, estruturas como Exchange Traded Funds, né, que são fundos negociados em bolsa, que os investidores conseguem investir em fundos extremamente líquidos, que investem em estratégias de renda fixa, de renda variável, que investindo em um único fundo, ele consegue pulverizar bastante a diversificação ali do portfólio. Então, esses são alguns pontos assim, essenciais que eu vejo na diversificação de investimento. Rafael, como que as mudanças nas políticas econômicas globais podem influenciar os investimentos internacionais? Hoje a gente está vivendo, né, um cenário ali pós-pandemia, no qual todos os bancos centrais do mundo precisaram utilizar bastante medidas expansionistas, né, injetando dinheiro na economia, reduzindo taxa de juros, trazendo ali políticas fiscais também para melhorar, para reduzir o desemprego, tentar, de certa forma, conter ali a deflação. E hoje a gente está sentindo os efeitos disso na economia. Boa parte das economias já estão na fase final desse ciclo de política contracionista, no qual a gente viu aí os Estados Unidos aumentando os juros, chegando à taxa de juros que eles estão hoje entre 5,5% a 5,25%, o Brasil batendo ali os 13,75%, tivemos ali a Europa tendo que aumentar juros, o próprio Japão também teve que aumentar juros. E então a gente viu essas mudanças na política econômicas globais favorecendo o apetite a ativos de renda fixa ao redor do mundo. Os investidores nesse momento eles acabaram tendo a possibilidade de investir em ativos extremamente qualificados, AAA que a gente chama, de bancos como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, a taxas que há muito tempo não se via. Uma média de 5,5% a 6% de rentabilidade em dólares ao ano, sem volatilidade. Então, a gente acabou vendo isso aí, trazendo benefício para os investidores que tinham posições em renda fixa e mudando um pouco da política de investimento, do asset allocation, que é bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o 60% alocado em renda variável e 40% alocado em renda fixa, que performou e continua performando muito bem há muitos anos, né? Praticamente 100 anos, essa estratégia tem um retorno médio aí de 8,5%. Mas nos últimos 2 anos ela sofreu por conta desse aumento da taxa de juros. E acabou mudando um pouco o fluxo por parte dos investidores que reduziram a exposição em renda variável, optando ali por obter retornos atrativos, sem volatilidade e contendo investimentos com menos risco. Muito bem. E dada a influência dos Estados Unidos nos mercados globais, como você falou, que é a meca dos investimentos, né? Então, como que você antecipa que as eleições americanas podem influenciar o cenário de investimentos em 2024?
Sem dúvida, né? Como a gente está falando aí da Meca, né? Dos investimentos, que é os Estados Unidos, a gente sabe que qualquer decisão por parte ali do presidente, da Câmara, enfim, dos Estados Unidos pode acabar influenciando o mercado como um todo. Esse ano a gente tem ali a eleição que entre o Biden, né? A disputa entre o Biden e o Trump, que ainda tem alguns pontos aí que precisam ser validados para que o Trump, de fato, consiga se candidatar, né? Ele está sofrendo alguns processos lá nos Estados Unidos. Esses processos estão tendo aí alguns prazos para cumprir, senão ele vai precisar pagar uma multa muito alta. Mas caso, de fato, aconteça a disputa entre o Biden e o Trump, a gente vai estar olhando para de fato, o Trump, ele teve um mandato ali extremamente duro, principalmente com as economias em relação ao comércio exterior. Destaco aí principalmente a China, né, que ficou conhecido ali o trade war com a China, no qual ele criou ali algumas sanções ali para evitar, de certa forma, piorar ali o relacionamento comercial com a China e favorecer as empresas norte-americanas. E isso foi ruim para a economia chinesa, né? E caso ele venha a ser eleito como presidente dos Estados Unidos, economicamente falando, a gente pode ver uma deterioração ainda mais da economia chinesa, porque o Trump pode voltar com essa questão do trade war, né? E isso pode trazer um impacto negativo para a China, que hoje a China, querendo ou não, ela é a base, né, de negociação, de exportação para grandes países do mundo. Por exemplo, a Alemanha depende muito da China, o Brasil depende da China. Se a China piorar a situação econômica que ela vem enfrentando hoje aí nos últimos anos, devido às crises envolvendo ali, principalmente as empresas de incorporação e construção civil, a gente pode ter, de certa forma, uma piora aí no cenário ao redor do mundo, né? E normalmente o Trump ele traz bons pontos para a economia que ele pode acabar fortalecendo as empresas locais, mas globalmente ele pode gerar uma espécie de volatilidade, esse é o termo, né? O Trump, por ser mais, de certa forma, expansivo, né, nas suas tomadas de decisões, a gente viu muito isso no primeiro governo dele. Ele tomava decisões enquanto o mercado estava aberto, isso acabava gerando uma volatilidade no mercado que os investidores não tinham como controlar. Era um risco sistêmico, né, um risco baseado ali em informações que o investidor não tem como acompanhar. Por outro lado, isso pode acabar também fortalecendo o dólar frente, né, a moeda dólar frente a outros países, até porque a expectativa, né, eu acabo conversando com muitos gestores de fundos. Semana passada tive em Miami, tive a oportunidade de conversar com um gestor de um fundo de renda fixa norte-americano, que fala das preocupações em relação ao dólar nos próximos 10 anos, né? Principalmente por conta da dívida dos Estados Unidos, que hoje está em patamares recordes. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração em relação às eleições, né? Como o Trump, caso ele seja eleito, como ele vai assumir essa dívida, e caso o Biden tenha continuidade, como ele vai seguir ali no controle, no acompanhamento dessa dívida. Quais serão as posturas desses dois presidentes ali, economicamente falando? E o Biden tem uma cabeça mais expansionista, né? E isso aí, de certa forma, preocupa os investidores por outro lado, né? A questão da inflação, do controle da taxa do emprego. E isso, de certa forma, é um dos fatores que faz com que defina os juros, né? Hoje, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, ele toma decisão basicamente baseada nesses dois fatores. Para onde está indo a inflação, como está a geração de emprego. A partir disso, ele segue para subir ou descer a taxa de juros.
Expectativa é que os juros comecem a cair a partir de junho, mas ainda precisam ser divulgados dados de inflação e emprego, e a gente tem visto que o Jerome Powell hoje ele acabou errando muito ali no começo, e agora ele está tendo muito cuidado para baixar essa taxa de juros. Perfeito. E, Rafael, falando sobre conflitos agora, como que esses eventos geopolíticos atuais afetam a tomada de decisão dos investidores em relação aos investimentos internacionais? Perfeito. A gente acompanha, né, tem acompanhado aí, primeiro, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e depois ali o conflito entre Israel e o Hamas, né, ali a Palestina. Ambos os conflitos, eles atacam majoritariamente ali, primeiro, os preços das commodities, né, no mercado. O impacto acontece primeiramente, a volatilidade desencadeia primeiro ali no preço das commodities. A gente vê o petróleo refletindo muito bem isso, gás natural, porque no caso da Rússia e da Ucrânia, a Rússia hoje é um dos maiores produtores de gás natural do mundo e de petróleo. E caso acontecesse uma guerra, poderia atrapalhar o fornecimento de gás natural e petróleo e reduzir os estoques. Isso fez com que o preço dessas duas commodities disparasse. E no caso de Israel e Palestina, houve uma especulação de que Irã poderia entrar na disputa, né, para defender ali a Palestina contra Israel, e isso gerou um estresse no petróleo. Normalmente, nesses cenários geopolíticos, a gente acaba vendo esses ativos como petróleo, gás natural e ouro sendo alternativas de diversificação do portfólio, né? E o dólar também. Moedas de países desenvolvidos, ouro, petróleo, gás natural tendem a, de certa forma, performar positivamente contra os ativos, contra as ações, títulos de renda fixa com vencimento mais longo, eles acabam sofrendo ali devido às incertezas que podem acontecer referente a esses conflitos geopolíticos. E, Rafael, para investidores iniciantes que estão considerando a expansão de seus investimentos para o exterior, quais são as suas principais recomendações e dicas, né? Para você, existem estratégias específicas que essas pessoas que estão pensando em abrir o seu portfólio para o exterior pela primeira vez, né? Que estratégias eles devem adotar? Para investidores iniciantes, o que é que eu sugiro, né? Como eu falei anteriormente, primeiro, o mais importante, focar na educação, né? Esse é o primeiro ponto, entender de fato no que ele está investindo, como ele está investindo, uma forma de criar um atalho em relação a isso, tendo um profissional experiente para lhe ajudar. Mas, assim, as minhas principais recomendações são, para quem está começando, começa através de ETFs, né, que são Exchange Traded Funds, que são os fundos negociados em bolsa, de renda fixa, renda variável, que o investidor com quantidades, né, com financeiros menores, eles conseguem diversificar um portfólio com 20, 30 ações, 30, 40, 50 títulos de renda fixa. Então, essas são, assim, as minhas principais recomendações. Primeiro, obter conhecimento. Segundo, procurar ajuda de um profissional que possa lhe auxiliar nessa tomada de decisão. E terceiro, começar ali através de ETFs. Então, o mercado dos Estados Unidos hoje ele é extremamente líquido para essa classe, para esse produto, né? E aí os investidores conseguem pulverizar, de certa forma, diluir o risco de liquidez, diluir o risco de estar exposto em apenas um ativo, apesar de ter um recurso reduzido, o cliente consegue diversificar no portfólio pulverizado de investimentos. Perfeito. E quais são as principais oportunidades que os investidores podem encontrar ao expandir seus portfólios para o exterior? Quais são as principais vantagens, quais são os principais benefícios aí que eles têm em expandir o seu portfólio e investir no exterior? Pronto, fazer um resumo de tudo que eu falei, né? Os investidores que buscam investir no exterior, eles podem encontrar uma série de oportunidades
que podem favorecer ali para o crescimento de capital e diversificação de riscos de investimentos e de moeda, né? É, vai ter a oportunidade de investir em países com economia mais desenvolvidas, que têm uma estrutura de mercado diferente do que a gente tem aqui no Brasil, vão poder ter a diversificação geográfica para não ficar dependendo da economia de um único país, com isso você já dilui um risco importante. Vai ter oportunidade de investir nas maiores empresas do mundo, né, que é o caso, por exemplo, do S&P, que hoje detém ali a 50% do peso do S&P hoje está atrelado às maiores empresas do mundo, né, como eu falo da Meta, Alphabet, temos Nvidia também, e enfim, né, o investidor ele tem uma série de benefícios, desde a diversificação global, desde a proteção do patrimônio em uma moeda mais forte e o acesso, de fato, a ativos que não teria acesso investindo apenas no Brasil. Em suma, a diversificação global é muito importante para a diversificação de portfólio, mitigação de risco e, ao mesmo tempo, os investidores estarem expostos ali a moedas mais fortes, de acordo com a economia que eles aloquem o recurso. Perfeito. A gente falou agora dos benefícios, vamos falar agora dos desafios. Conta para a gente quais são os desafios mais significativos que os investidores podem enfrentar ao expandir o seu portfólio para o exterior. As principais são as questões atreladas à regulamentação, tributação, né? Porque dependendo da forma como você vai investir lá fora, existem algumas regras para você declarar o imposto de renda, para você fazer a sucessão do seu patrimônio. Então, isso daí precisa ser muito bem estudado pelo investidor antes da escolha de como investir, né? Até antes da escolha do portfólio. É saber como investir lá fora, se é através de uma pessoa física, se é através de uma pessoa jurídica, construindo uma empresa privada apenas para investimento. Então, isso vai depender muito da característica de cada um dos clientes, né, do que ele está buscando. Então, isso é muito importante que, nesse momento, os investidores busquem a ajuda, né, de profissionais especializados, principalmente ali advogados, empresas de contabilidade, para que possam auxiliar nessa tomada de decisão antes de partir com o investimento no exterior. Muito bem. E levando em consideração os prós e contras que você comentou aqui, você acredita que realmente vale a pena investir no exterior hoje? Hoje que eu digo 2024, esse ano. Vale a pena investir no exterior para você? Se você for colocar aqui na balança, até pelo tempo que eu falei, falando dos contras e do quanto que eu falei dos prós, consequentemente, a minha resposta é sim, vale muito a pena por conta de todos os benefícios que eu já mencionei, né? É uma forma muito inteligente de diversificação e mitigação de risco, e isso traz um crescimento para o investidor e uma segurança maior para o investidor para tomadas de decisões. Obviamente que é muito importante o investidor que está pensando em investir no exterior, ele tem uma visão de longo prazo, né? Porque normalmente os maiores retornos com menores riscos, o investidor acaba conseguindo obter através de investimentos de longo prazo. Então, o investidor tendo essa mentalidade, ele vai acabar se beneficiando bastante e percebendo o quanto é importante ter um percentual do portfólio atrelado em ativos no exterior. Muito bem. E agora, para encerrar, a gente vai abrir o espaço aqui para o Rafael, nosso convidado, fazer suas considerações finais. Rafael, a palavra é sua. Quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar participando dos cenários. É sempre uma grande honra estar representando Solutions Multifamily Office nesse espaço tão importante, que é visto aí por pessoas tão importantes. Me coloco aqui à disposição para participar de novas, sempre que tiver uma oportunidade para falar sobre cenário local, internacional, me coloco à disposição para ajudar aí sua audiência a tomar melhores decisões de investimento. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Cenários com essa fala do Rafael. Agradecemos aqui a participação do nosso convidado e também da sua audiência.
Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.